Cumprimento a amada igreja na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, que guarda a nossa mente e nosso coração. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nas últimas semanas temos estudado o livro de Filipenses, e na primeira semana estudamos o capítulo 1, semana passada estudamos o capítulo 2, dos versículos que vão até o 11, de 1 a 11, e hoje vamos estudar os versículos de 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Palavra do apóstolo Paulo. Já parou para pensar que você está ouvindo as palavras que foram escritas pelo próprio apóstolo Paulo, palavras dele para a igreja, que agora são palavras de Deus para nós, como igreja, aqui no século 21? Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que a gente vê é que a salvação é descrita pelo apóstolo Paulo não em termos de algo estático. Salvação não é uma coisa, a salvação é algo vivo, a salvação é um relacionamento de amor, de cumplicidade, de lealdade, de companheirismo. A salvação é estar em Cristo, a salvação está em Cristo, a salvação tem a ver com o Cristo e com o nosso relacionamento com Ele. Veja, a salvação é muito mais parecida com algo vivo, como uma planta. Uma planta, todas as plantas foram criadas por Deus, não é? Elas vêm de Deus. A salvação também é uma dádiva de Deus. Essa semente que gera a salvação é a palavra de Deus, que é boa notícia, que está baseada na vida, na obra, no sacrifício vicário, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, na sua ressurreição. A salvação é essa dádiva de Deus. Então ela vem pela palavra como uma semente divina que cai sobre a terra, e de repente ela cai no nosso coração. A palavra do Evangelho foi e alcançou guarida lá no nosso coração, e a gente creu, e a gente confessou com a boca, porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, todo aquele, porque é necessário crer no coração e confessar com a boca, e professar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, caiu a semente em terra boa, encontrou ela ambiente favorável para germinar, e aí começa a crescer a salvação em nós temos a salvação, nós recebemos a semente da palavra, da vida, da salvação, e ela começa a germinar em nós, porque somos terra boa, porque acolhemos a palavra da verdade, acolhemos o Evangelho, e ela começa a crescer, ela começa a desenvolver-se. Só que a gente sabe muito bem que uma planta precisa de cuidados, não é mesmo? Precisa ou não precisa? Se deixar a planta por si só, o que acontece com ela?
acaba morrendo. Ela precisa ser aguada ou regada apropriadamente, praticamente todos os dias. É uma tarefa quase que sem fim, né? Um cuidado com a planta, ela tem que ser nutrida, ela precisa dar luz, você tem que sempre trazer a planta para tomar luz, a luz adequada, a luz suficiente. Cada planta tem os seus critérios. Gente, a salvação é como uma planta em nós, como terra de Deus. A gente tem que cuidar dela. A nossa responsabilidade é grande, mas a gente não está sozinho. Deus é quem opera em nós tanto querer como realizar. Deus, Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele nos inspira. De Deus vem o querer e também o realizar. É Deus conosco, sem Ele nós nada podemos fazer. Mas há cuidados que devemos tomar em relação ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento espiritual. Precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, é o que diz o texto. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você está desenvolvendo a sua salvação? Você cuida da sua salvação? Você trata bem a sua salvação? Você nutre a sua salvação adequadamente? Você a alimenta? Você traz a sua vida para a luz? Você se alimenta da palavra? Você tem comunhão com a luz, com o Espírito? Você está cuidando devidamente da sua salvação? Você está expondo a planta da sua salvação a inúmeros perigos? Você é descuidado, você não se importa, você é negligente. Então vamos mais adiante. Você conhece a parábola dos talentos? Esse quadro aqui retrata a parábola dos talentos. A salvação é como um talento de Deus. Repare bem que na parábola dos talentos ninguém tinha nada a princípio, mas de repente as pessoas recebem, e isso é graça de Deus. Cada um recebe conforme a sua própria capacidade. Ninguém merecia nada e de repente recebe. Um recebe 5 talentos, o outro recebe 2 talentos, e o outro 1 talento. Todo mundo recebeu. 1 talento já é muita coisa. 1 talento já deixa a pessoa rica, abençoada o suficiente. Agora, tendo recebido os talentos, passado o tempo, esse senhor que distribuiu gratuitamente os talentos volta para uma prestação de contas. A gente sabe que Deus há de regressar. Jesus Cristo há de regressar segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Chegará o dia da prestação de contas. E quando Ele vem, Ele vai pedir contas de todos os talentos que Ele colocou na nossa mão, de todas as oportunidades. E é claro, no maior de todos os talentos, a maior de todas as graças, a salvação, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna. Tamanha bênção, como escaparemos nós, diz o autor de Hebreus, se negligenciarmos a tão grande salvação? É muito grande essa salvação de nosso Deus. Quando Ele vem para pedir contas, para prestação de contas, Ele pergunta àquele que recebera 5 talentos: o que é que você fez com 5 talentos? E ele alegremente responderá: Senhor, eu trabalhei, eu investi, eu desenvolvi, eu multipliquei os talentos. Aqui tens o dobro. Aquele que recebeu 2, da mesma forma diz: eu também trabalhei, eu desenvolvi, eu consegui pela tua graça, pelos talentos que o Senhor colocou em minhas mãos, multiplicar também. Aqui está o dobro. Recebi 2, devolvo 4. Mas aquele que tinha recebido 1, quando chegou a vez dele de prestar contas, ele disse: Senhor, eu sabia que tu és severo, que o Senhor semeia, ceifa, que o Senhor ceifa até onde o Senhor nos semeou. Por medo do Senhor, eu guardei, eu escondi o talento, e agora que o Senhor veio, eu o desenterrei. Eis aqui o talento do jeitinho que o Senhor me deu.
Não é isso que diz a palavra? O Senhor vai ficar muito bravo com ele, porque o Senhor não dá talento para ninguém enterrar. O Senhor não dá talento para ninguém ser negligente com ele. Se Deus te dá uma bênção, se Deus te dá uma dádiva, Deus espera que você faça bom uso dela. Deus espera que você a cultive, a desenvolva apropriadamente. Deus ficou muito bravo com esse servo negligente. Ele vai dizer assim: servo negligente, servo mau. Você sabe que eu sou severo? Você sabia que eu ia voltar para a prestação de contas? E o que você fez? Você não fez simplesmente nada. Se era para esse talento permanecer do jeitinho que estava, não precisava ter sido dado para você, não precisava ter sido posto nas tuas mãos. Eu mesmo tratava de enterrá-lo. Se eu coloquei nas tuas mãos, é porque eu estava esperando de você um uso adequado desses talentos. Gente, perceba bem: a quem mais é dado, mais é requerido. Se você recebe uma graça de Deus, saiba que com ela recebe também uma responsabilidade. Não tem dessa: recebi a graça e agora posso andar descuidado. Quanto mais bênção alguém recebe, mais responsável é por elas, mais indesculpável fica. E eis aqui: é como um talento recebido que precisa ser investido para se multiplicar. Assim também é a graça de Deus. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Já que o Senhor é juiz, há de voltar como juiz, já que teremos que prestar contas diante dele, vamos fazer o que ele espera que façamos. Vamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Veja o que diz o texto bíblico: assim como sempre obedecestes, tanto na minha presença como na minha ausência. É interessante. Agora Paulo está presente com eles ou Paulo está ausente? Está ausente. Eu estou presente com vocês agora? Então houve uma época em que Paulo estava presente. E Paulo cuidava daquele povo. E Paulo era zeloso, puxava a orelha deles quando eles estavam se desviando. Ele era, digamos assim, um tanto severo. É só ler a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, para ver como ele se importava com o comportamento, com as atitudes dos cristãos, como eles deveriam andar de modo digno do Evangelho, como ele se preocupava com coisas como é que você tem vivido, se você está vivendo em santidade ou não, se você está vivendo em amor, se você santifica e glorifica o nome de Deus na sua vida, se você está obedecendo a Deus. Então, quando Paulo estava presente, numa marcação um pouco mais cerrada, digamos assim, na expressão do futebol, mais homem a homem, ou homem a mulher, uma marcação assim mais de perto, no tete a tete, eles obedeciam. Agora Paulo recebeu uma informação, já na cadeia, já não está mais presente, mas recebeu a carta de Epafrodito, informação de Epafrodito, um relatório presente de Epafrodito que dizia que os filipenses estavam andando em obediência a todo o ensino apostólico, a todo o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso alegrou o coração do apóstolo. Imagina, de repente vocês ficam sem pastor nenhum. Vocês continuam obedecendo a Deus? Não tem mais pastor. E aí? Não tem mais ninguém para pegar no nosso pé. Mas veja a alegria deste apóstolo: assim como sempre obedecestes, tanto na minha presença como na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Bom, uma outra lição que podemos tirar daqui é a seguinte: assim como sempre obedecestes, significa que até aqui, ou até o dia de ontem, eles estavam caminhando bem, eles estavam obedecendo. Sempre obedecestes. Vocês têm uma folha de serviços prestados a Deus, vocês
estão de parabéns. Mas olha a preocupação do apóstolo Paulo. O sucesso do passado de nada vale se você começar a fracassar a partir de agora, não é? Está entendendo? Toda a sua obediência até aqui de nada valerá se você não continuar obediente daqui por diante. Assim como sempre obedecestes, tanto na minha presença como na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Continuem, esse é o caminho da salvação. Isso não quer dizer que a salvação é pelas obras. Isso quer dizer que precisamos seguir a Cristo e continuar seguindo, obedientes a Ele dia após dia. Jesus, Ele não é simplesmente a porta da salvação. Ele é o caminho da salvação. E para estar salvo, você precisa estar em Cristo. Você precisa estar com Ele nesse caminhar. Não adianta você ter estado com Cristo há 10 anos atrás. Não adianta você ter estado com Cristo 10 anos seguidos. Se de repente você larga a mão dele, se de repente você deixa de segui-lo, se de repente você fraqueja e em vez de obedecer passa a desobedecer, em vez de crer, passa a agir com incredulidade. O que você acha que acontece? Olha aí a preocupação do apóstolo Paulo. Assim como vocês foram fiéis e obedientes até aqui, continuem, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 1,12 começa assim: assim pois, veja só, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. A obediência de ontem não serve para hoje. Nossa fé precisa ser demonstrada dia a dia. Filipenses 12, esse texto que a gente acabou de ler, ele como que resume vários apelos que encontramos nessa carta. Apelos esses que vimos nas duas pregações, nas duas mensagens anteriores. Veja: andar de modo digno do Evangelho, estar unido aos demais membros da igreja, capítulo 2, versículo 2, considerar os outros mais importantes, capítulo 2, versículo 3, ser humilde e obediente como Cristo, tendo Ele como nosso exemplo, capítulo 2, versículos 5 a 8. Veja, Filipenses 2,12 foca então no modo em que tais ações devem ser realizadas. Que modo? Com temor e tremor. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Temor e tremor. Temor e tremor. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Lembra das palavras que já mencionei aqui do autor de Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos, se não atentarmos para tão grande salvação? O temor do Senhor. Você sabe que no princípio da igreja, assim que a igreja surgiu, houve um episódio em que um casal foi fulminado por Deus num culto público, na hora das ofertas. E o que aconteceu? Ananias e Safira apresentaram-se diante de Pedro, o apóstolo, diante de toda a congregação, dizendo: olha, eis aqui o dízimo de tal propriedade que vendemos, estamos sendo fiéis, estamos trazendo. Bem, eles não precisavam dizer nada disso, eles não precisavam ofertar dessa ou daquela forma. O problema foi que eles mentiram para tirar uma vantagem espiritual, sabe, diante da galera, da congregação. Eles disseram ter vendido a propriedade por um preço diferente do real, para parecer mais bonito, para parecer que a sua oferta representava muito mais, para encontrarem, talvez dentro da coletividade da fé, um destaque, serem enaltecidos, ganharem alguma notoriedade pelo fato de serem tão generosos. Quiseram passar por mais generosos do que de fato eram. Está entendendo? Mentiram aos apóstolos. Só que Pedro toma a palavra e diz: Safira, você vendeu isto? Você... E a mesma coisa depois para o Ananias e para Safira, a mesma pergunta, e a resposta deles foi: vendemos por tanto. Sim, foi assim.
É assim mesmo? Sim, foi. Pedro vai dizer para um e depois vai dizer para outro: você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. A igreja é coisa séria. E tem alguém aqui que tudo sabe e tudo vê. E tendo falado isso, caiu Ananias e caiu Safira, sem que os homens tocassem neles. Eles morreram. Um ataque no outro, nesse dia. O que você acha disso? Esquisito, né? Estranho. Se acontecesse isso hoje, na nossa igreja aqui, o que ia acontecer com você que presenciou isso? Como é que você veria isso? Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isto ele vai colher. Sabe o que diz o texto bíblico? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Atos 5, versículo 5. Grande temor. Então você coloque-se naquele lugar e presencie pela fé o acontecido e conclua qual seria as suas impressões, os seus sentimentos. Então aí você vai começar a compreender o que significa o temor do Senhor. As pessoas têm perdido muito o temor de Deus nos dias de hoje, infelizmente. Tem um outro texto que se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Normalmente a gente teme muito aqueles que podem matar o corpo. Precisamos confessar isso, não é verdade? Tememos os bandidos, tememos os assassinos, tememos um acidente, tememos os loucos, tememos os bêbados nas estradas, tememos sermos feridos e mortos fisicamente. Mas olha a palavra de Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é esse? Quem é esse? Senão o próprio Deus. Jesus Cristo há de vir sobre as nuvens do céu com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. E cada um receberá conforme o bem ou mal que tem praticado. Vamos falar mais ainda sobre o temor do Senhor. Hebreus 12, dos versículos 25 ao 29. Tende cuidado. Quando fala tende cuidado, já dá um medinho na gente, né? Certo medo. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Se diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala, é porque é possível recusar. É porque é possível ser vacilão, não tomar o devido cuidado. Porque é possível você ouvir e não dar ouvidos, você escutar, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós. Inclui-se o próprio autor de Hebreus, o apóstolo, entre estes, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Ele não se inclui aqui como alguém que está se desviando, ele se inclui como aquele que está ouvindo, se vier a se desviar, aquele que está, se vier a se desviar daquele que dos céus nos adverte. Cuidado. Advertência aqui embaixo. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E o episódio de Ananias e Safira mostra bem isso. Você queria ter chegado aqui hoje na igreja e ouvido um sermão que fala só
de coisa legal, favorável, né? Mas isso é uma coisa legal, favorável, sabia? Porque isso tem a ver com o cuidado que você precisa ter, para você não se desviar, para você reter, para você servir de modo agradável, andar de modo digno do Evangelho, com reverência e santo temor, com a consciência que um dia teremos que prestar contas diante deste que é um Deus maravilhoso, amoroso, bondoso e misericordioso, mas é também justo e santo, e não tem por inocente aquele que se aparta dele. Se você se envergonhar de mim, disse Jesus, eu também me envergonharei de você. Temor do Senhor. Veja mais uma advertência que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes, e Paulo está escrevendo aos romanos, aos crentes, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Quando ele diz caminhais para a morte, se vocês andarem segundo a carne, vocês vão caminhar para a morte. Que tipo de morte é? A física? Claro que não. Por quê? Porque a física, mesmo que se você mortificar os feitos do corpo, você certamente vai viver espiritualmente falando, né? Vai ter a vida espiritual, vai ter a vida eterna. Mas o apóstolo Paulo, ele não viveu segundo o Espírito, ele não mortificou os feitos do corpo, as obras da carne, mas ele não morreu, ele morreu. Portanto, assim como ele, Pedro, João, de que morte fala aqui? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Não é morte física. Porque se viverdes segundo o Espírito, vais morrer também fisicamente. Não tem, né? Aquele que nasceu de Deus, sobre ele não tem poder a segunda morte. A primeira tem poder? Tem. Você é nascido de Deus. Você já ressuscitou em Cristo. Você tem uma vida espiritual. Sobre você não tem poder a segunda morte, a primeira tem. Mais cedo ou mais tarde encontraremos com a morte aqui na terra, não é mesmo? Mas se Paulo escreve aos crentes e diz aos crentes: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, e não é a morte física, de que morte ele está falando? Da morte espiritual, da condenação eterna. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ainda sobre esse tema, Colossenses 1, versículos 22 e 23, veja que texto. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Veja, vos reconciliou. Então está se dirigindo à comunidade de crentes reconciliados, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta você ter tido uma experiência passada e confiar nela. É a tua experiência hoje com Cristo que conta, se você está em Cristo. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. E quem é pedreiro sabe o que significa ser alicerçado, ou ter um muro, uma parede alicerçada, uma casa bem alicerçada, firme, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. Tem mais textos a esse respeito. Mateus 24, 13. É perseverando que vocês obterão a vida. Que vida? Vida eterna. É perseverando. Aquele papo, uma vez salvo, salvo para sempre, é o maior papo furado que você pode encontrar. Veja quantos textos bíblicos que a gente está citando aqui. Não é um texto isolado, é uma série de passagens, por boca do Cristo, por boca dos apóstolos, gente. Não é pouca coisa. Muitas são as advertências. Veja só agora em Hebreus 3, dos versículos 12 a 14, dá uma olhada na força desse texto. Mais uma vez, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
Tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Quem é que tem que ter cuidado? Nós que estamos em Cristo, que somos irmãos da fé. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Se uma vez salvo, salvo para sempre, esta exortação seria completamente descabida, não teria razão de ser. Se eu não posso perder a minha salvação, se uma vez eu fui salvo e está garantida a minha salvação, se isso foi uma tacada só, definitiva para todo sempre, eu não preciso ser exortado para tomar cuidado. Não existe a menor possibilidade, ou não existiria a menor possibilidade de haver em mim um perverso coração de incredulidade. Está entendendo o que eu quero dizer? Veja, quem diz isso com muita preocupação. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quer dizer, você está no Deus vivo e pode ser afastado do Deus vivo por causa de um perverso coração de incredulidade. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, uma vez por ano, uma vez por semana, quando você vem ao culto, cada dia. Essa é a obrigação que nós temos uns para com os outros. Puxa a orelha mesmo, exorta, repreende. É teu irmão, é tua irmã. Pelo contrário, exortai-vos cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não está negando que você tenha tido ou não. Não está dizendo se você não perseverar é porque você nunca teve. Não é isso. É muito claro aqui. Veja só, eu vou repetir para ficar muito claro. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, olha aqui, é condicional, de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos sim, fomos batizados, estamos cheios de fé, mas precisamos dessa exortação. Tende cuidado, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, no tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato conservarmos firmes, desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, permanecermos na graça, frutificarmos devidamente. Fazermos como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí você acha que parou os textos da Bíblia sobre esse assunto, né? 2 Pedro 1,10: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. Portanto, o chamado e a eleição de vocês precisam ser consolidados através de um empenho da nossa parte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E aqui diz 1 Coríntios 10, 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide que não caia. Agora, uma boa notícia: não somos largados a nós mesmos, não podemos viver a vida cristã por nossa conta e risco. Lembre-se das parábolas do talento, lembre-se das palavras de Cristo: sem mim nada podeis fazer. Elas vêm nesse contexto, num contexto em que também somos advertidos. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele ramo que estiver em mim, não, por acaso não der o devido fruto, é cortado, arrancado, lançado fora. E ele vai dizer mais: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nos prometeu o seu Espírito Santo. Jesus nos prometeu toda uma armadura. Ele nos confere toda uma armadura. Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Deus não nos deixa sozinhos nesse mundo. Deus nos dá graça, Ele nos dá força, Ele nos dá a sua salvação, Ele nos dá a mente de Cristo, Ele nos dá um novo coração. Ele está conosco, Ele está perto. Ele não permite que a gente venha a estar diante de uma situação que vai muito acima da nossa própria capacidade. Ele provê o livramento, do escape, de modo que a gente sempre pode escapar, de modo que a gente sempre pode vencer. Não importa o tamanho da tempestade, Deus está conosco. Ele cuida até desse tamanho da tempestade, para que não seja algo acima da nossa capacidade. Então confia no Senhor, você não está sozinho, você tem a força de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele está com você. Viver o cristianismo não é viver na carne, não é agora tentar agradar a Deus de toda maneira sozinho. É Deus com você. Ele, como diz o texto, é quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. É Deus em nós, Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória. É por sua graça e misericórdia. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mais uma advertência dentro de um contexto em que Jesus é a videira, nós os ramos que devemos dar os devidos frutos. E aí vai para a parábola mais uma vez dos talentos e de tantas outras mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai encontrar isso no capítulo 4. Um pouco mais adiante, em futuras pregações, entraremos nesse tema. Veja, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu posso vencer o pecado. Eu posso me subjugar a Deus, resistir ao diabo, botar ele para correr. Porque eu sou forte, porque eu sou tal. Não, porque Deus está comigo, porque Deus está com você. Você não está sozinho não, você não está largado a si mesmo. E para entender bem, eu convido você, 2 Pedro capítulo 1, e a gente termina com essa consideração. Veja a partir do versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Veja, é a dádiva, é a graça, é pelo divino poder de Deus que nos têm sido doadas gratuitamente todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Fomos abençoados com toda sorte de graças espirituais, bênçãos e graças espirituais, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Fomos chamados para a glória e para a virtude de Deus, pelas quais nos têm sido doadas. Mais uma vez, é a graça de Deus, a fonte de tudo. Ele é o princípio, Ele é o querer está com Ele que nos atrai. Cristo diz assim: quando eu for levantado, erguido na cruz, eu atrairei todos a mim. É Ele quem atrai você. Você está ouvindo essa mensagem, está sentindo o toque do Espírito? É Deus que está atraindo você, conquistando você, chamando a sua atenção. É Ele que está operando na sua vida, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Olha quanta bênção dos versículos 3 e 4, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Olha, o texto segue: por isso, ou seja, em virtude de tudo isso que você tem, dessas preciosas, poderosas, esplêndidas promessas, essas coisas que nos foram doadas, o poder de Deus, a participação na natureza divina, todas as coisas que nos foram dadas para podermos, para termos a capacidade. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, agora é que entra você em ação, com todo esse arsenal de poder, de graça de Deus na sua vida, associai com a vossa fé a virtude. Então tudo começa na fé. A partir da fé, você não pode ficar só na fé, você tem que associar, está entendendo? Não é Deus que vai associar por você, e você de braços cruzados e Deus fazendo tudo. Associai a fé à virtude. A fé não pode ser, a fé sem obras é morta.
A fé que salva é a fé que opera pelo amor. Então, não pode ser uma fé inoperante, uma fé que deixa você do mesmo tamanho, uma fé que deixa você sem nenhuma virtude, uma fé que não transforma você, uma fé que não move as suas mãos, uma fé que não move os seus pés, uma fé que não move a sua boca, uma fé que não move o seu olhar. Uma fé que não te leva a frutificar devidamente, te coloca na condição de João capítulo 15. Como um ramo que está em Cristo, sem frutificar, e que está sujeito a ser cortado e lançado fora. Associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento. Gente, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse negócio, eu vou conhecer a Deus, se Deus quiser que eu conheça, Ele vai se revelar a mim. Isso é papo furado. Olha quanta graça você já recebeu, quanta bênção. Agora é com você está lendo a Bíblia. Você está buscando todas as oportunidades de crescimento, de graça? Então, o conhecimento é uma responsabilidade nossa. Conheçamos, cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, tem que multiplicar, fazem com que não sejais inativos. Quanto crente inativo, quanta gente que não ganha ninguém para Cristo, não testemunha, não evangeliza, não abençoa, não ora, não transforma o seu lar, não transforma o seu ambiente de trabalho, não transforma o seu ambiente escolar. O Deimar de Barros, aquele que escreveu o livro Deus Negro, tem algumas coisas interessantes naquele livro. Ele fala assim: o cristão que não tentar cristianizar o seu ambiente, seja ele escolar, familiar, vizinhança, seja lá o que for, seu ambiente, ele diz: o cristão que não tentar evangelizar, cristianizar o seu ambiente, esse cristão é fajuto. E aí? Está certo ou está errado? Você é cristão? Só da boca para fora? Cristianismo para você é uma coisa muito intimista? É eu e Deus? Dá uma olhada aqui. Você que é cristão, que é tão amado por Deus, que é tão abençoado por Deus, que recebe a graça de Deus, o Evangelho de Deus, você tem que associar a vossa fé à virtude, com a virtude ao conhecimento, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja mais, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? É cego. Você acha isso uma coisa boa? Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Cego e ingrato. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. A eleição é condicional, ela precisa ser confirmada, ela precisa ser desenvolvida. Confirmar a vossa eleição, porquanto procedendo assim, deste modo, não tropeçareis em tempo algum. E com isso terminamos. Foram 50 minutos, praticamente vai dar 50 minutos agora de mensagem. Pesada. Pegando pesado. Quem é que está pegando pesado? Eu? O apóstolo Paulo. Eu só estou aqui reproduzindo. Peguei Jesus para dar uma força. Peguei Pedro. Estou bem cercado, concorda comigo? Não falei sozinho aqui não. O que eu falei de mim mesmo? Tenta pegar alguma fala que eu tenha dito de mim mesmo, uma ideia da minha cabeça, a minha opinião. Onde é que está a minha opinião aqui? Eis aí a palavra de Deus. Por amor a você, hein? E agora a exortação é: frutifica, desenvolva a sua salvação. Mas não pense que você está fazendo tudo isso com você mesmo, porque eu sou o tal. Tudo isso que você faz é porque Deus está despertando em você o querer.
Tudo isso que você faz é porque Deus está te dando todas as armas, Ele está com você, é Deus em você, Deus é a nossa força, Deus é a nossa força, Deus é a nossa vida, louvado seja o nome de Deus. Você não está sozinho, não pensa que se você pecar, você já perdeu a salvação, isso é uma bobagem. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está conosco, Deus é graça, Ele não abandona os seus, Ele vai te chamar, Ele vai te dar oportunidade. As pessoas não perdem a salvação assim, mas cuidado, olha a advertência. Aquele que está em pé, cuidado para não cair, cuidado com a apostasia, cuidado para não haver em você um perverso coração de incredulidade que te afaste do Deus vivo. Cuidado para você não ser enganado pelo pecado, ficar obcecado, amar mais o pecado do que a Deus. Cuidado com essas coisas que podem realmente te afastar do Deus vivo e poderoso. Deus te ama, te quer bem, te salva, te resgata, mas é a vida. A salvação, a vida cristã precisa ser desenvolvida. Jesus é o caminho e você não deve desviar-se desse caminho. Siga no caminho, esteja com Ele. Se você cair, mas estiver no caminho, Ele vai te levantar. Você está no caminho, você continua persistindo em Cristo, você tem perdão, você tem graça, você está no caminho, você tem a acolhida dos irmãos, você vai em frente. O meu justo cairá 7 vezes eu o levantarei. Não é um tropeço ou outro que vai te tirar a salvação, é um perverso coração de incredulidade, é uma atitude obcecada pelo pecado, é começar a dizer tudo que a palavra de Deus diz para justificar uma prática sua, é ter a sua própria ideia e ficar com ela, mesmo diante da clareza das Escrituras Sagradas. Sigamos a Cristo, nele está a salvação, Ele é o nosso Salvador. Eu quero seguir o Salvador até o fim. E você, amém? Sigamos o Salvador até o fim. Coloquemos em pé, vamos ter um momento de oração. Convido os pastores presentes. Sei que é um feriado prolongado, muita gente foi viajar, não tem problema. Se você viaja de vez em quando e não está na igreja, não fique chateado. Agora, se você não perde uma oportunidade para viajar, isso preocupa, não é? Eu me preocupo quando nós somos negligentes com os cultos. Eu me preocupo quando nós fazemos pouco caso das oportunidades que temos como igreja, e são poucas, de nos reunirmos, porque precisamos uns dos outros, somos o corpo de Cristo. Você precisa de uma oração? Convido você a vir à frente. Você precisa de força para andar de modo digno do Evangelho, vem à frente. Você precisa de perdão, vem à frente. Você precisa de salvação, vem à frente. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, vem à frente. Você precisa da graça de Deus maior sobre sua vida, também vem à frente. Está passando por lutas, provações? Bom, estamos aqui para orar por você. Então é uma oportunidade, tá bom? Ninguém tem a obrigação de vir, não. É só, sempre temos essa oportunidade. E é para você ser fortalecido. Quer responder a mensagem de Deus de alguma maneira positiva? Venha à frente, oraremos por você.